tema da mensagem: as maravilhas, diga aí, as maravilhas que Deus faz. Quando Deus faz, ninguém impede. Quando Deus toca, ninguém pode impedir o agir de Deus. Quando Deus quer alguma coisa, Luiz, é porque Deus tem um propósito na nossa vida. Você veio aqui debaixo de um propósito. Você veio aqui debaixo de uma unção. Você veio aqui debaixo da presença do Senhor. Eu quero contar um pouquinho da história de Eliseu. Eliseu foi o sucessor do profeta Elias. O profeta Elias era aquele camarada louco. Elias era o camarada que falou que quando ele ia ser arrebatado, quando ele ia subir por algo profético, a Bíblia vai dizer que ele lança a sua capa. E alguém está lá embaixo, depois que Elias é levado, e essa capa cai no chão, exatamente próximo ao profeta Eliseu. O profeta Eliseu começa a representar o que Elias foi. Então ele pede porção dobrada do espírito que estava em Elias. Eu nessa noite peço porção dobrada da unção que Deus tem para nós. Eu peço nessa noite porção dobrada sobre restauração, sobre a nossa família, sobre o nosso Brasil. Nós estamos falando de milagres, profetizamos que o milagre vai redobrar sobre a nossa família, o Senhor vai redobrar a atenção, o Senhor vai redobrar os seus olhos sobre o Brasil, e o Senhor vai fazer com que essa bandeira, que é a nossa terra, ela seja abundante, ela seja profética, e em nome do Senhor Jesus, todos os impedimentos caíram sobre a nossa nação. Eliseu recebe porção dobrada do espírito que estava sobre Elias. Eu quero representar como se fosse esse pedaço de pano. A capa caiu, Eliseu pega e ele fala: eu quero porção dobrada que estava em Elias. Eu profetizo nessa noite, irmãos, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde era para dar errado, vai começar a dar certo. Aonde era para não acontecer, o Espírito Santo te trouxe aqui para falar: vai começar a acontecer. Pastor Marcelo, por que o Senhor está nessa empolgação e o Brasil parece que não está andando? Porque a minha esperança vem do Senhor. O governo de Deus nunca perde. O governo de Deus nunca perde uma jogada abençoada. O governo de Deus nunca perde para o diabo, porque ele tomou a chave do inferno, ele tomou a chave da morte e ele nos deu vida. Você pode dar um glória a Deus? O Senhor deu vida para você. Então, se eu fosse você, repetia de novo: glória a Deus, eu te amo, Jesus, o Senhor é poderoso. A palavra vai dizer que Eliseu tem um significado: aquele que anda com Iavé, ou melhor, Deus é a minha salvação. Eliseu anda com o Senhor, e Eliseu significa: o Senhor é a minha salvação. O sucessor de Elias recebe uma direção para profetizar, sabe aonde? No reino de Israel. Por que no reino de Israel? Porque o reino de Israel, Antônio, precisava de milagres. Quem precisa de um milagre hoje aqui, diga glória. Eu preciso de um milagre. Eu preciso que o Senhor olhe para mim e fale assim: eu preciso ser restaurado nessa noite. O significado do nome Eliseu é: o Senhor é a minha salvação. Se o Senhor é a minha salvação, e se eu tenho porção dobrada do teu espírito que estava em Elias, então a partir de agora vai começar a dar tudo certo na nossa vida. É por isso que o Alisson está aqui hoje, porque o Alisson deu certo desde o ventre da Patrícia. O nosso querido Jonathan está aqui hoje, porque desde o ventre da sua mãe, Jonathan, Deus falou que você seria um homem de Deus. Você está aqui nesse lugar hoje porque o Elias, ele representou o evangelho na terra, mas agora Deus está levantando sucessores. Deus está levantando homens e mulheres que têm um coração em Deus, pessoas que têm um coração profético, pessoas que têm a unção apostólica, pessoas que são sacerdotes do Senhor. E a Bíblia começa a dizer que essa sunamita, ela vai representar uma cidade. Essa sunamita, que tinha muitas economias, ela vai receber a presença do profeta. É tão bom, irmãos, receber a visita de pessoas que são abençoadas. Irmãos, o negócio é tão bom
que até a Bíblia diz que as árvores do campo vão aplaudir ao Senhor. As aves que voam, elas não trabalham e o Senhor dá para elas alimento. Assim é o nosso cachorrinho muitas vezes em casa. Quando a gente vem do trabalho, quando a gente vem da igreja, quando a gente chega em casa, o que o cachorro faz, igreja? Balança o rabinho, fica feliz e corre, pega o ossinho e joga não sei o que lá, brinca e corre, e tem que jogar o brinquedo para ele. Se não jogar, qual o nome da tua cachorrinha mesmo? Charlotte, olha o nome da cachorra, Charlotte. Se não jogar o brinquedo, irmãos, eu fiquei na casa da Viviane umas 2 horas, e eu joguei o ossinho de brinquedo 2 horas, imagina, Alexandre, e joga no brinquedinho, e joga, qual o nome do cachorro? Flyer, o Flyer, né? Então a gente vê que o cachorro se alegra quando o seu dono chega, porque ele sabe que faz parte da família. O Senhor está dizendo para a igreja hoje que Ele quer trazer alegria para a nossa casa. O Senhor quer trazer felicidade para as nossas famílias. O Senhor quer trazer o milagre. A gente vê um animal normal ali, algo que acaba daqui a pouco e se vai. Mas o que o Senhor tem para nós é eterno. A alegria é eterna. O Senhor tem para nós uma alegria eterna. E o Senhor coloca nos nossos corações alguns milagres que Eliseu operou. Pega a tua Bíblia aí, volta um pouquinho no capítulo 2. Olha o que diz no capítulo 2, versículo 14. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 14. Eu vou falar de 7 versículos sobre os milagres de Eliseu. Vamos lá? Tem alguns milagres aqui que o Senhor vai dar. Pode ligar o violão para mim, tá, Felipe? Por favor. O primeiro milagre, capítulo 2, versículo 14, diz assim: e tomou, capítulo 2, versículo 14, é isso mesmo. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma outra banda, e Eliseu passou. Escuta bem, primeiro milagre de Eliseu, já com tudo novo sobre a sua vida. A Bíblia vai dizer que depois que Elias é levado num carro de fogo, Eliseu opera um milagre. Ele pega a capa de Elias, e ele bate sobre o rio Jordão, e o rio Jordão se abre. Para quê? Para que o povo pudesse passar. Esse é o primeiro milagre. Segundo milagre, capítulo 2, versículo 21, sobe mais um pouquinho. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte e nem esterilidade. A Bíblia vai falar que o povo pediu ao profeta Eliseu que transformasse a água numa água potável, numa água que a gente pudesse beber. A água que a gente pode beber, a gente fala que é doce, mas não é doce, é uma água, né? É insípida, não é isso? Então a Bíblia vai dizer que o profeta recebe a visita daqueles homens e fala para eles assim: essa água é amarga, essa água não dá para beber, essa água é podre, ela não é legal. O que ele faz? Ele pega sal. Desde quando o sal vai transformar em água doce? É porque o homem de Deus, a mulher de Deus, são sal e luz do mundo. Eliseu pega o prato de sal e lança sobre as águas. O poder não estava no sal, o poder estava na profecia. Quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus profetiza, algo acontece, amém? Eu tenho certeza que você falou um dia assim: esse milagre vai acontecer. E sabe o que está acontecendo? Milagres extraordinários. Aquilo que estava em impedimento para acontecer, o Senhor está transformando milagres, e a gente vai poder pegar o nosso milagre, a gente vai poder tocar no nosso milagre. Ele colocou sal e as águas foram saradas. Escuta bem, irmãos, o impossível só acontece para quem tem fé. Lucas, quando eu tenho fé no Senhor, eu tenho certeza que Ele opera milagres. É por isso que nessa noite eu quero dizer para os irmãos, nesse tema da mensagem, as maravilhas que Deus faz. Quando Deus opera na nossa vida, não é só a gente que a
abençoado é para quem anda do nosso lado, é para quem está no meio de nós, é para quem está na nossa casa, é para quem está na nossa família, até para aquele patrão que a gente não gosta muito, que discute, que briga, que paga atrasado. É naquele patrão que, quando nós estamos ali, aquela empresa está sendo abençoada, porque você é profeta de Deus, você é homem e mulher de Deus. Então, irmãos, eu profetizo nessa noite que as águas do Brasil serão saradas. Você pode profetizar isso? No versículo 21 vai dizer assim, ó: as águas, no finalzinho, não haverá mais nelas morte e esterilidade. Essa palavra te lembra alguma coisa? Não haverá mais morte e não haverá esterilidade. Então significa que naquelas águas vai começar a dar vida. É por isso que quando nós vamos para a praia, meu Deus, sabadão, vai para a praia de Copacabana, não, uma praia boa aí, fala aí, Cabo Frio, naquele verão de 45 graus. Ei, Patrícia, ó, lá com o Alexandre, aleluia, nós lá, hein? Oh, meu Deus, aquele sol abençoado, e você entra naquelas águas, e eu digo e pergunto para você, quando você entra naquelas águas e se sacia, dá vontade de sair? No dia que a gente vai passear, no dia que a gente vai para essas praias, o almoço, o horário muda, a hora de dormir muda, né? A gente não fica no celular porque não dá para ficar dentro das águas, só tira aquela foto e pula nas águas. É naquele dia que a gente vira surfista, Antônio. É naquele dia que a gente quer andar de bodyboard, bug, sei lá, essas coisas todas aí. A gente quer passear, a gente quer curtir. Irmãos, quando a água é sarada, ela nos sara. É por isso que o Senhor fala para a mulher samaritana: se você beber da água que eu te der, no teu interior fluirão rios de água viva. Você vai me pedir dessa água, você vai pedir mais água, e você nunca mais terá sede. Essas águas, elas serão saradas. Terceiro milagre na vida de Eliseu. Tem muitos outros, mas eu só vou contar 7. Terceiro milagre, 2 Reis capítulo 4, sobe mais um pouquinho, uma folha só. Capítulo 4, versículo 7, olha o que está escrito aí. Abriu aí? Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos, e vivei do resto. Esse terceiro milagre é o milagre da multiplicação. Quem aqui quer que Deus multiplique na sua vida, diga aleluia. O Senhor está multiplicando em nós, amém, João? O Senhor está multiplicando inteligência, sabedoria, que quando a gente for fazer aquela prova vai dar tudo certo, porque o Senhor vai deixar, aleluia, acontecer um milagre na nossa vida. Diz que aquela mulher, ela era esposa de um profeta, e muito tempos atrás, Lucimar, as mulheres não tinham empregos, porque era aquela questão de só um homem trabalhar e a mulher ter aquela função, né, que se dizia antigamente que era profissão, dona de casa. E na verdade ela estava ali trabalhando demais, até mais do que quem trabalhava fora. Mas nesse tempo não tinha carteira assinada, não tinha domésticas, o emprego de domésticas, e essa mulher cuidava da casa. Mas o esposo dela, que era profeta com Eliseu, morreu. Então ela ficou viúva e sem nada. O profeta Eliseu vai até ela, encontra ela e pergunta: e aí, minha filha, o que aconteceu? A mulher fala para o profeta: o teu profeta morreu, que era o meu esposo, e agora eu não tenho nem o que comer em casa, eu só vou comer algumas coisas e a minha família vai morrer. A Bíblia vai dizer que ela vai viver do resto com os seus filhos. A Bíblia não dá nome a essa mulher, a Bíblia não dá nome aos filhos, mas eu quero dizer para os irmãos que estão aqui hoje: nós não estamos interessados em saber o nome de vocês ou qualquer coisa, eu estou interessado em saber que Jesus está no nosso meio e Ele vai multiplicar muitas coisas. Quem pode dar glória a Deus? Eu peço ao Senhor que Ele multiplique a nossa fé, que Ele multiplique a nossa alegria, porque essa tristeza vai acabar e o Senhor vai nos dar alegria, porque hoje é dia de maravilhas que Deus faz no meio de nós. Então a Bíblia vai dizer: mulher, o que é que você tem dentro de casa? Ela: eu tenho uma botija de azeite. É mesmo? Traz para mim. Agora faz outra coisa, vai nos vizinhos, vai nos teus amigos, nos teus familiares, e pega vasos, porque essa botija de azeite, ela vai jorrar mais azeite. E o que é que ela faz? Filhos, vamos buscar bastante vasos. E ela enche a sala, a cozinha, o quarto, o banheiro de vasos, e ali começa, através de um pote,
os vasos serem cheios de azeite. E começa a encher de azeite, começa a encher de azeite, e começa a encher de azeite, e começa a encher mais de azeite, e começa a encher mais vasos, e não para, e não para, e não para. Quando acabou os vasos, o azeite parou. Isso aqui é uma visão profética para nós. As maravilhas de Deus vai parar na nossa vida quando a gente descansar e falar assim: eu não preciso mais. É o que acontece nos dias de hoje. As pessoas estão assim: eu estou tão crente na igreja que eu não preciso nem mais ir à igreja. Eu estou tão bem que Deus abriu uma porta tão grande que domingo eu vou para o shopping. Eu estou tão bem com esse meu emprego que, se você não reparou, esse emprego está te tirando da casa de Deus. Esse emprego está te tirando do lugar da multiplicação. É por isso que para algumas pessoas Deus não multiplica mais nada. Agora para outras Deus multiplica, Deus traz milagre, Deus traz proezas, Deus faz acontecer. Nesses últimos dias nós estamos vendo um esfriamento espiritual, e as pessoas querem que Deus faça sempre o trabalho dele e nunca fazem o delas. É uma reciprocidade. Quando eu faço, Deus trabalha, porque Deus, a Bíblia vai dizer assim: o que está ligado na terra, está ligado aonde? No céu. Então tem que partir da terra. Se você aceitou Jesus, se você entregou o seu coração para Jesus, permaneça naquilo que Deus te chamou. Abriu uma porta de emprego, está dando horário, eu vou chegar lá cansado, eu vou chegar meio tarde, mas vai, irmão, porque esse lugar aqui é a casa de Deus. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em, diga para quem está do teu lado, viva em união, viva junto. Vamos sofrer junto e vamos nos alegrar juntos. Então, em nome do Senhor Jesus, para multiplicar o azeite, eu vou ter que colocar vasos. Quanto mais vasos, mais multiplicação de azeite. Agora, Deus vai agir aqui hoje, sim ou não? Vai, pode dizer glória a Deus. Ele vai agir, diga sim, Ele vai agir. Ele vai fazer maravilhas no nosso meio? Vai, porque Deus é conosco. O Deus de Jacó é o socorro bem presente no dia da angústia. Mas tem coisa poderosa aqui. Quando acabou de jorrar o azeite, é igual a gente. Quando já ficou desempregado, comprou o carro, comprou a moto, comprou a casa, ficou desempregado, comprou ali não sei quantas vezes no cartão, lá nas Casas Bahia, Loja Renner, CIA, meu Deus, Casa e Vídeo, comprou tudo parcelado, veio o desemprego. O que você começa a fazer com aquele dinheiro? Você começa a economizar. Agora eu não vou mais no shopping, agora eu não posso mais comprar aquele hambúrguer artesanal de R$50, agora eu vou economizar. Então, quando você começa a economizar, você está preparando o seu dinheiro para algo melhor e na hora que precisar. Aí o que acontece? Quando a gente começa a gastar todo o dinheiro, as nossas dívidas vão virando bola de neve. Só que acontece um milagre. O que Deus faz? Deus abre uma porta na hora certa, e você vai ganhar o dobro do que você ganhou naquela antiga empresa. Você pode dar uma glória a Deus? Está recebendo aí, Viviane? Amém? Vai ganhar o dobro. Por que vai ganhar o dobro? Porque Deus vai fazer com que você quite todas as suas dívidas. Mas nós temos prioridade. Quem tem prioridade aqui, diga amém. Eu tenho prioridade. O que eu vou fazer com aquele dinheiro que eu recebi em dobro? Eu vou pagar o que está lá atrás. Eu não vou voltar com o meu hambúrguer artesanal. Eu não vou voltar a ir para aquela roda gigante lá na Praça Mauá, perto do Museu do Amanhã, que é 50 merréis para entrar ali. Eu não vou lá. Eu prefiro ir naqueles que aqui em Nilópolis, aqui em São João, você paga R$4, dá 10 voltas e fica tranquilo. Mas aquele lá é melhor? É, mas não é o momento de estar lá. Então o que acontece? A nossa economia começa a piorar, porque o salário começa a ficar menor, ou melhor, aquilo que você recebeu fica menor do que você tem para pagar. Então vira uma bola de neve. Aí o que o Senhor fala para a viúva através do profeta Eliseu? Olha só, filha, eu acabei de multiplicar o azeite. Esse azeite é muito caro. Ele é muito caro, não é qualquer valor. Presta bem atenção nisso, irmãos. O que Deus multiplica em nós é muito caro. Foi pago com preço de cruz. Lá naquela cruz, quando Jesus morreu, Ele se entregou pelo macumbeiro, pelo espírita, pelo católico, pelo evangélico. Ele se entregou pelos negros, pelos brancos. Ele se entregou por todos. É por isso que Ele se colocou no nosso lugar, porque nós tínhamos pecado, Ele não.
Quem pode dizer amém? Fica quieto não, diga aleluia. Ele se entregou por nós. E quando o homem de Deus chega para a viúva e fala assim: paga o que deve, está aqui no versículo 7, está aí, ó. Vai, na parte B do versículo 7, de 2 Reis 4, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vivei de quê? Do resto. É o certo. Se eu tenho dívida, eu vou pagar, e o Senhor vai multiplicar o azeite. Quarto milagre na vida do profeta Eliseu, está no versículo 17 de 2 Reis 4, mais 10 versículos à frente. E concebeu a mulher, e deu à luz a um filho, no tal tempo, está aqui, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. A Bíblia está dizendo que tinha uma mulher chamada Sunamita. O nome dela não é Sunamita, ela só é Sunamita porque ela mora em Sunem. Quem mora em São João é cidadão meritiense, quem mora no Rio de Janeiro é carioca. Então ele está dizendo assim: uma mulher sunamita, não tem nome, mas essa mulher, ela vai conceber um filho, e todo dia o profeta Eliseu passava na porta dela. Ela falou com o esposo, que já era um senhor de idade, e ela não poderia ter filho porque o esposo já era velho e ela era estéril. A Bíblia vai dizer que aquela mulher fala assim: todo dia esse profeta passa aqui com o moço dele, vamos fazer um quarto para que ele fique mais perto do lugar da profecia. Vamos chamar o homem de Deus para estar dentro da nossa casa, e eu quero fazer um quartinho fora da minha casa, para ele ficar ali, para ele ler a Bíblia, para ele ler a palavra e para ele profetizar. Ela faz um quarto, entra na casa dela, ele pisa no terreno dela e fala para ela assim: filha, o profeta Eliseu chama Geazi e fala: Geazi, pergunta para a mulher o que é que ela precisa. E ela fala para o moço: eu não preciso de nada. E o Geazi volta lá no profeta: profeta, a mulher falou que eu não preciso de nada, ela tem dinheiro, fez até um quarto para você. Não, ela precisa sim. Ela tem filho? Cidadão judeu sem filho? Não. E aí, moça, a senhora tem filho? Não. O profeta mandou de dizer que no espaço de 1 ano você terá filho. Oh, meu Deus. Eu profetizo hoje que o seu ventre está sendo sarado em nome de Jesus. Eu profetizo hoje que a sua mente está sendo curada. Oh, meu Deus, quem quer receber o milagre aí, olha. Eu profetizo que hoje o Senhor vai te visitar. Eu quero ser o profeta Eliseu. Você pode dizer glória a Deus? Diga glória a Deus, vai, irmão, diga glória a Deus. Eu quero ser profeta na tua vida. Hoje o Senhor vai te visitar e vai te dar uma grande vitória. O que estava fechado, o Senhor vai abrir para você passar. O que estava trancado, o Senhor vai colocar a chave certa. Hoje o Senhor tem uma chave certa para você abrir a porta da vitória. Quem quer receber essa vitória, diga glória a Deus. Se você recebe essa vitória, dá o melhor aplauso ao Senhor e diga glória a Deus. Oh, meu Deus, que vitória. E a Bíblia vai falar que no tempo determinado aquela mulher iria ter um filho, Alisson. Ela teria um filho. E ela falou assim: não preciso de filho não, porque eu sou estéril, meu marido é velho. Ele: não, o profeta falou que você vai ter um filho. Mas como é que vai acontecer? Eu sou estéril, as coisas são difíceis, como é que vai acontecer isso? Então, minha filha, Deus vai te dar um filho, e no espaço de 1 ano, você terá esse abençoado na sua vida. Está aqui dizendo no versículo 14, olha o versículo 14 de 2 Reis 4. Então disse ele: que se há de fazer, pois por ela. E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E clamando a ele, ela se pôs à porta. Ela foi lá,
No versículo 16, e disse: a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu luz a um filho. Versículo 17 que a gente leu: no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Em algumas versões vai dizer que só o marido era velho. Em outras versões, no original, vai dizer que aquela mulher tinha um marido velho e ela era estéril. Porque Deus trabalha na impossibilidade, amém, igreja? Deus não trabalha no possível, porque o possível a gente pode fazer, o possível a gente pode fazer, a gente pode executar. Ah, pastor, eu preciso que Deus levante essa parte da base do microfone. Não, isso aqui você pode fazer, mas poder da vida é o Senhor. E o Senhor fala através do profeta Eliseu: diga para aquela mulher que no espaço de 1 ano ela vai abraçar um filho. E diz no versículo 17: e concebeu a mulher, e ela teve um filho, e toda a casa se alegrou.